Então, vamos continuar aqui no nosso livro Mesilat Yesharim, o propósito da vida. A gente começou na última aula falando sobre as formas de Bezrat Hashem a gente conseguir adquirir esse segundo traço de caráter que a gente está trabalhando, que é a Zerizut, que é a gente ter a agilidade, a gente ter a presteza de querer cumprir as mitzvot, de querer crescer, de querer cada vez aproveitar a vida da maneira correta, porque um dos maiores desperdícios que a gente acaba fazendo da vida é do que justamente a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. Então, a gente começou a falar que uma das maneiras realmente a gente correr atrás, a gente conseguir adquirir esse traço de caráter é refletindo sobre a nossa obrigação que a gente tem com a Hashem, refletindo sobre o trabalho que a gente tem para fazer, como ensina para a gente o Pirkei Avot, que o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos e o dono da casa está sempre pressionando. Então, esse é o nosso objetivo aqui no mundo, que a gente possa correr atrás, que a gente possa fazer as coisas e aproveitar o nosso tempo de vida. Então, continuando, ele fala: Ine en lecha adam beize matzav sheimatze, im ani veim ashir, im bari veim chole, shelo ire niflaot vetovot rabot bematzavo. Um dos pontos para a gente aumentar a nossa Zrizut, a Zrizut, ela está muito associada com a Havat Hashem, com o amor que a gente tem por Hashem. Enquanto a Zeirut, o cuidado para não fazer transgressões, né, aquela vigilância para a gente não fazer transgressões, está mais associado ao temor a Deus. A Zrizut, a agilidade, ela está muito mais associada ao amor por Hashem. Então, quanto mais a gente parar para refletir sobre as bondades que Hashem faz, então ele fala que não existe nenhum ser humano que ele não tem, pode ser que ele é pobre ou rico, pode ser que ele é saudável ou doente e ele não consegue enxergar, mesmo assim, em qualquer situação que ele está na vida, ele consegue enxergar as maravilhas de Hashem, mesmo nessas condições, para quem está numa condição mais difícil, ainda assim ele consegue enxergar maravilhas de Hashem, que a Ashir Bari, a pessoa rica e a pessoa saudável, Kvaru Hayav Lo Itbarach Aloshro Vealbriuto. Esses já estão automaticamente, não precisa nem explicar muito. A pessoa que Baruch Hashem, ele tem saúde e ele tem uma boa condição financeira, automaticamente ele já está obrigado, ele já está endividado com Deus pelas coisas boas que Deus deu na vida dele. Mas ele fala que até mesmo o pobre, até mesmo o doente, eles não estão isentos dessa obrigação. Ani hayavlo, sheafilo beonio, mamtzilo parnasato derech nes upele. Mesmo a pessoa pobre, Deus faz milagres para que chegue para ele o seu sustento, para que chegue para ele o seu pão de cada dia, mesmo com suor, mesmo com dificuldade, mas Deus faz os milagres dele e chega para ele o sustento dele. Vem no manichola mutberav e Hashem não permite que essa pessoa ela vai morrer de fome. Vê a rolê al shemarziko bekoved cholio umakotav, e mesmo a pessoa doente, Hashem ele está mantendo, Hashem está sustentando essa pessoa mesmo na parte mais difícil da doença dele. Vem no manicholaré de chahat, e não permite que essa pessoa desça para o fundo do poço, vehen kol kayotze bazé, e tudo da mesma maneira, que a gente vai vendo que todo mundo tem na vida motivos de sobra para agradecer, para reconhecer todas as coisas boas que a gente recebe do Criador do mundo. Até que a gente vai ver que não existe nenhuma pessoa no mundo que não tem que reconhecer as bondades de Hashem e o quanto a gente está endividado. A gente contou
numa das aulas anteriores, daquele velhinho que precisou passar a noite no hospital recebendo oxigênio, e ele teve que pagar uma conta alta, e a gente recebe oxigênio o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias da vida. Alguém já parou para pensar o tamanho da conta que a gente tem com Hashem? O beistaklo betovoteile sheu mekabel mimeno, e ao olhar todas as coisas boas que a pessoa recebe de Hashem, vadai sheitorer as leisdares lavodato, certeza que essa pessoa ela vai querer cada vez mais fazer por Hashem. Alguma coisa eu preciso devolver, alguma coisa eu preciso fazer por Hashem, por tudo que ele me faz de bom. A gente falou na aula passada o quanto a pessoa tem que sentir como alguém que, um amigo, que o tempo inteiro está te fazendo coisas boas, você sente aqui uma necessidade de devolver alguma coisa, de comprar um presente, um agradecimento, mais ainda para Hashem, um marido para a esposa para o marido. Uau, que pessoa incrível, que faz tudo por mim. A pessoa automaticamente, ela sente esse akaratatov, esse reconhecimento das coisas boas, e ele se sente endividado. Então, se é assim com as pessoas, como tem que ser esse sentimento em relação a Hashem, que só manda o tempo inteiro coisas boas para a gente? Como eu escrevi anteriormente, Kol sheken in nitbonen yot kol tovot talui beyadoit barach. Mais ainda, se a gente parar para refletir que tudo de bom que a gente recebe, no final das contas, depende de Hashem, está tudo nas mãos de Hashem. Então, a gente está o nível de endividamento, o nível de akaratatov, de reconhecer as bondades, já que tudo vem da mão de Hashem, todas as bondades dependem de Hashem. Olha que incrível, os nossos sábios, eles definem que o temor, um dos níveis mais elevados de temor que o povo judeu deveria sentir por Hashem, eles só conseguiram isso no Kriyat Yam Suf, quando teve a abertura do mar. Porque quando eles entraram no mar, quer dizer, o mar tinha aberto com paredes congeladas dos dois lados, mas eles sabiam que a qualquer instante, se Hashem ele fechasse as águas, eles teriam morrido na hora. Eles entenderam quanto eles estão na mão de Hashem. Então, naquele momento, eles desenvolveram aquele temor, irat aromemut, o nível mais elevado de temor, que, na verdade, não é simplesmente um medo de Hashem, e sim a gente olhar para Hashem como aquele que uma pessoa que está se afogando e, num último esforço, ele coloca a mão para fora da água e ele sente que uma mão pega ele, segura ele para salvar a vida dele. Por um lado, ele sente um agradecimento, ele sente uma alegria. Por outro lado, ele sabe que se essa pessoa abrir a mão, ele morre afogado. Ele está nas mãos daquela pessoa lá que está salvando ele do afogamento. Assim, Am Israel sentiu, por mais que eles viram todas as pragas do Egito, eles viram todos os milagres, mas imagina, a gente está andando no meio da água, quer dizer, tem paredes de água dos dois lados. Se Hashem ele soltar as águas, como aconteceu com os egípcios, Hashem fechou a água em cima deles e todos eles morreram. Então, o povo judeu chegou nesse nível de irat aromemut, é um temor mais elevado que a gente tem de Hashem, que é um temor junto com um sentimento de uau, olha quem é o meu Criador, olha nas mãos de quem eu estou, como o povo judeu, quando eles apontaram Zé Keli Veanveu, esse é meu Deus. Então, falam que as crianças que apontaram isso, aquelas crianças egípcias que eram jogadas no rio Nilo, eles foram salvos por Hashem, eles foram mantidos por Hashem, e certo dia eles voltam para casa, e os pais não acreditavam, como vocês estão vivos? Quem salvou vocês? Eles não sabiam falar quem é que tinha salvado, quem tinha alimentado, eles eram muito pequenininhos, nenhuma das crianças sabia quem era que tinha salvado a vida deles. Quando eles foram atravessar o mar, eles tiveram uma visão de Hashem, as crianças apontaram, Ima, Abba, Zé Kelivian veio, olha, é esse que salvou a minha vida. Então, essa visão que eles tiveram de Hashem, esse sentimento de estar nas mãos de Hashem,
É isso que criou uma conexão de amor, uma conexão de um temor verdadeiro, um temor mais elevado, que é a gente olhar para Deus e entender que a gente está completamente nas mãos dele. O tudo que a gente precisa, as necessidades mais básicas do ser humano, a gente precisa de comida, a gente precisa de água, a gente precisa de ar, tudo isso é de Hashem, a chuva está nas mãos de Hashem. Hashem, ele falou, as chaves da chuva eu nunca vou entregar para ninguém, para vocês saberem que a vida de vocês está na minha mão. Velome Arrere não depende de mais ninguém, por mais que a gente, infelizmente, acaba vivendo numa ilusão, achando que a gente depende desse e depende daquele, a gente depende só de Hashem. Asher alken vadai sheloi tatzel, miavoda vodatoid barar. Certeza que ninguém que tiver essa reflexão, ele vai pensar em ter preguiça de servir a Hashem, você depende dele, ele te dá tudo o tempo inteiro, bondade em cima de bondade, e ele te pede para fazer alguma coisa, olha, você pode fazer essa mitzvah? Olha, Hashem, agora não dá, agora eu estou cansado, tá? Pede um pouco mais tarde, que agora ele está te dando tudo, o ar, a água, a comida, a tua existência, a tua família, o teu emprego, tudo que você tem de bom, ele está te dando, você vai falar para Deus, olha, me pede daqui a pouco que agora eu estou cansado. Olha, Hashem, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu sei que eu preciso acordar para fazer tefilá, para fazer toda a Avodat Hashem, mas deixa eu dormir mais um pouco, depois eu vou fazer. Quem que vai ter coragem? Quanto mais a gente refletir, por que a gente faz isso? Porque a gente não para refletir sobre as bondades de Hashem. Velo yersar lo masheu muchrach elav. E a gente sabe que Hashem não deixa faltar nada do que é essencial para a nossa vida. Veinharoe, então a gente vai perceber, she klalalti po bedvarai shloshet madrigot asher halaktim bezeirut. A gente falou que tem um paralelo muito forte entre a zeirut, a vigilância, e a zrizut, que é a agilidade. Então aqui ele vai também falar que ele colocou aqui as três mesmas categorias que a gente falou na Zeirut, a gente vai fazer a mesma ideia aqui na Zrizut, a Davar Lamed Meinyanó. Então tem, olha só que incrível, os três grupos que a gente falou na Zeirut, ele vai falar que aqui vai cair na mesma situação, ele não vai se alongar, a gente vamos só relembrar o que eram essas três categorias, aqueles que têm o entendimento completo da vida, aqueles que entenderam o que eles vieram fazer aqui nesse mundo, Tie eara mitzad chová, mitzad erech hamasim vechashivutam, eles vão querer cumprir, fazer a vontade de Hashem, porque eles têm um entendimento da dívida que eles têm com Hashem, e eles apreciam o valor e a importância de todos os atos que eles fazem na vida. Esse é o nível das pessoas mais elevadas, que estão num nível de entendimento, o que eu vim fazer na vida. A gente vê pessoas que têm tanto foco na vida, o que eu vim fazer, o que eu vim construir, pessoas que já entenderam, não estamos aqui para comer, nem para dormir, nem para passear, nem para ter diversões na vida, a gente está aqui para trabalhar, para aproveitar cada segundo, e eu tenho uma obrigação com a Hashem, eu me sinto endividado com a Hashem. Essas pessoas, essa sensação de endividamento com a Hashem já é suficiente. Tem Rutim Mehem, um segundo nível, uma segunda categoria abaixo dessa, Mitzad Olam Haba Ukvodó, são pessoas que eles vão funcionar de acordo com a preocupação deles, o que vai ser do Olam Haba que eles vão ter, o mundo vindouro. Eles sabem que se eles perderem oportunidades, se eles não correrem atrás, eles vão perder o Olam Haba deles, ou não vai ser um Olam Haba tão completo, e o kavod, a honra que eles vão ter lá no Olam Haba, olha, um pouquinho mais que você fizer, você vai ter mais no Olam Haba. Esse segundo grupo, eles são motivados pensando na recompensa do mundo vindouro,
são pessoas que vão funcionar pelo medo, que vai vir uma vergonha no dia de receber a recompensa, quer dizer, quando for para receber o salário do que a gente trabalhou aqui na vida. Olha que incrível, imagina uma história interessante, um mashal, uma parábola de uma pessoa que ele é contratado para trabalhar numa empresa. Então, ele chega lá, ele foi, na verdade, contratado agora com esse mundo do Zoom, ele foi contratado digitalmente, ele não teve nem contato direto com o chefe, ele chega para o primeiro dia de trabalho e, para surpresa dele, o chefe não está lá na empresa. Então, ele senta, tem uma mesa para ele com o nome dele, tem lá um computador, uma impressora, só que ele não sabe o que ele tem que fazer na empresa e o chefe não está lá para orientar ele. Ele vê, tem pessoas que estão lá trabalhando, ele tenta perguntar, olha, o que tem para fazer, ninguém sabe exatamente ajudar ele, olha, não sei. Ele quer ser prestativo, ele ajuda um que está tendo problema com a impressora, ele ajuda outro que não está conseguindo digitalizar o documento, mas ele não sente que realmente ele está fazendo o que ele precisava fazer, e assim passa um dia, 2 dias, um mês, e nada do chefe chegar, e essa pessoa ela começa a ficar um pouco preocupada, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Não estou, eu não sei exatamente o que eu deveria estar fazendo, e essa pessoa, de repente, um dia chega para ela notícia, amanhã o chefe vai vir visitar a empresa, e ele vai ver quem que está valendo a pena para a empresa, que vai continuar, e quem, Deus nos livre, não está valendo a pena para a empresa e vai ser dispensado. Esse homem fica apavorado. Será que eu estou fazendo, não estou fazendo? E essa pessoa agora vai ter que prestar contas sem saber se ele fez o que ele tinha que fazer ou não. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. A pessoa vem aqui para o mundo e muitas vezes ela está perdida, ela não sabe qual é o seu objetivo, o que ela veio fazer, o que ela pode contribuir. Ela ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Será que é isso que eu vim fazer? E chega a Rosh Hashanah e todo mundo vai ser julgado, Hashem vai ver quem vai ser inscrito no livro da vida e quem vai ser no outro livro, quem vai merecer mais um ano. Será que eu fiz o que eu precisava fazer? Se a gente não souber nem o nosso objetivo, como a gente vai saber se eu estou fazendo o correto ou não? Então, tem aquelas pessoas que querem fazer porque eles têm medo, a vergonha que vai vir para eles no dia do pagamento, se todo mundo lá no Olam Habá estiver recebendo um Olam Habá gigantesco, uma casa de campo com 5 quartos, e ele vai falar, não, para mim está ótimo, eu ganhei uma caverna pequenininha aqui, não tem água, não tem luz, mas tudo bem, né? Como está tudo bem? Aqui nesse mundo que é passageiro, ninguém fala está tudo bem eu ficar numa caverna. A gente quer um apartamento bonito, se tiver uma casa de campo com piscina, com quadra de tênis, com campo de futebol, melhor ainda. Ninguém fala para mim está ótimo numa caverna. Por que no Olam Habá e a preguiça faz com que a pessoa pense, não tem problema. A gente sabe que no fundo vai ter problema, óbvio que vai ter problema. Então tem esse segundo grupo que eles são movidos pelo medo de não passar vergonha no mundo vindouro, de receber menos do que eles gostariam, então eles vão se esforçar um pouco mais. O Leamon e a terceira categoria, que é a grande maioria das pessoas, Mitzad Haolam Hazeh U'Tzrachav, são pessoas que acabam se motivando só pelo medo, que, olha, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, talvez a Hashem não vai me dar brachá, como a gente falou na paraxá da semana passada. Olha, eu coloco diante de vocês a brachá e a maldição. Se vocês cumprirem a Torá e as mitzvot, vai vir a brachá. Se não cumprirem, vai vir a klalá, vai vir a maldição. Muitas pessoas vivem a vida com o medo que aqui no mundo material, se eles não fizerem o que eles têm que fazer, eles vão acabar perdendo. Deus não vai mandar para eles o que eles precisam aqui para o mundo material. Eles fazem pelo medo de perder. Então, como foi falado anteriormente, as 3 categorias. Óbvio que essa última categoria é a categoria mais baixa, entre aspas, mais medíocre, que a gente pode fazer o nosso trabalho no mundo. Um segundo nível um pouquinho melhor, pelo menos, a gente já está preocupado com o nosso mundo vindouro, mais o nível desejado, que uma minoria, mais pessoas que param para pensar
pessoas que param para refletir e elas conseguem entender que elas estão endividadas com Hashem. Eu tenho uma dívida para pagar de tantas coisas boas que eu recebo. Olha aqui que eu tenho de bom, olha em volta. Baruch Hashem, a gente tem uma casa para morar, a gente tem roupas para vestir, a gente tem uma família, a gente tem amigos, a gente tem comida na mesa, a gente tem o que beber, a gente tem, Baruch Hashem, um círculo de amizades. Quantas coisas a gente tem para agradecer na vida, e tudo isso torna a gente um pouco endividado com Hashem, um pouco não, muito endividado com Hashem. Tem pessoas que querem servir Hashem por esse sentimento de dívida que a gente tem com ele, e Bezrat Hashem, esse é o nível desejável, e isso é o nível que de verdade vai levar a pessoa a não querer perder absolutamente nenhuma oportunidade. Então, vamos agora falar o contrário. Quais são as coisas? A gente falou o que ajuda a gente a adquirir as zrizut. O que faz a gente perder? Deus nos livre. Próximo capítulo fala o que pode afastar a gente das zrizut. Então, ele fala, Hine mafsidei as zrizut, o que faz a gente perder esse nível de agilidade. Hem magdilei atzla. São todas as coisas que acabam, de certa maneira, aumentando a nossa preguiça. A gadol shebekulam, qual é a maior de todas que aumenta a nossa preguiça? O bakashat amenuchá agufiit. É o desejo do descanso do corpo. A pessoa quer descansar, a pessoa quer dormir, a pessoa quer aproveitar. Sinata Torah, tem pessoas que têm repulsa pelo esforço, elas querem estar, o sonho da vida delas é estar numa rede lá, com preguiça, lá deitado, curtindo a vida, tomando uma água de coco. É o sonho da vida da pessoa, óbvio, todo mundo precisa de descanso, mas tem pessoas que é o sonho da vida delas, é o objetivo da vida delas, é o descanso. Ahavata idunim betashlum kol tneihem, é o amor pelos desejos, pelos prazeres do mundo material, mas querer preencher todas as nossas vontades, não pode faltar nada, tem que ser, o hotel tem que ser 5 estrelas e a viagem tem que ser a viagem dos sonhos, nada menos do que isso, nada menos do que a perfeição dos prazeres do mundo material. Que Hine Adam Kazé, uma pessoa dessa, de novo, que quer descanso para o corpo, que quer prazeres, que não quer se esforçar, que não quer se cansar muito, Vadai shetirba dalav avodah lifnei boró koved gadol. Para essa pessoa, o serviço para Hashem vai ser pesadíssimo. Essa pessoa não vai querer servir a Hashem, vai ser tudo pesado, tudo para ela vai ser difícil. Que aquele que, quando ele senta para comer, uau, ele quer ficar horas na mesa, ele não quer comer rápido, ele quer comer tranquilo, calma, tem tempo para fazer tudo na vida, deixa eu curtir aqui, ele quer sentar todos os dias no restaurante, com os amigos, é um momento de descontração, de bate-papo, para ficar horas na mesa. Ou aquele que quer lishon shnato belotored, ele quer dormir sem ser perturbado, ele escurece o quarto para a luz do dia não atrapalhar ele, ele quer dormir bastante. Vai maen lalechet imlo leito, a pessoa que gosta de andar devagarzinho, calma, não tem pressa na vida, para que correr? A gente vai fazer as coisas com calma, vai dar tudo certo, até o jeito de falar, a pessoa gosta de falar mais devagar, qualquer outro tipo de coisa das pessoas que não estão aproveitando o tempo delas, e pior do que isso, elas vão internalizando esse tipo de sentimento de kveidut, de peso, as coisas vão sendo pesadas na vida dela. Uau, para essa pessoa levantar de manhã para ir na sinagoga, é a atração gravitacional da cama, não deixa ela levantar. Então é impressionante, a gente vê, às vezes a pessoa fala, Shabat eu preciso descansar. Verdade, tem mitzvah de descansar no Shabat. Então tem
Batei Knessiot, já durante a semana a gente precisa rezar às 6 da manhã, 6:30 da manhã, tem que correr para o trabalho. Tem lugares que a tefilá do Shabat é às 8 horas da manhã. Tá bom. Lá em Eretz Israel, a maioria dos Batei Knessiot são às 7 horas da manhã, mesmo no Shabat. Tá bom, fora de Israel, vamos pegar mais leve. A maioria dos Batei Knessiot em Hutz Laaretz, fora de Israel, 8 horas da manhã. Tá bom, mas a grande maioria dos lugares já são 8:30 ou 9 horas da manhã, e mesmo aqueles que começam às 9 horas da manhã, a maioria do público não está lá às 9 horas da manhã, 9:30 começa a chegar, tem gente que chega às 10, tem gente que chega às 10:30, a tefilá começou às 9, mas tem gente chegando às 10:30 da manhã, normal, como se nada aconteceu, chega lá com todo o sorriso. Então, quer dizer, pessoas que estão pesadas, às 10:30 da manhã, é verdade, tem gente que corre muito na semana, mas 10:30 da manhã, no Shabat, já não é mais chamado do Avodat Hashem. Então, essas pessoas começam a ficar pesado o serviço para elas, acordar de manhã para ir para o Beit HaKnesset, ou lekatzer beseudato, mipnei tfilat mincha, ou ele vai ter que fazer a seudá dele, comer um pouco mais rápido para poder pegar mincha. Ah, não, mas tem que comer correndo só por causa da reza. Ben Arbaim, no que vai ter no fim da tarde, ou latzet ledvar mitzvah, im lo ye aet barur, ou a pessoa que ele, por exemplo, ele tem que sair para fazer uma mitzvah, mas sei lá, está com uma cara de chuva hoje, melhor nem sair de casa. Já me aconteceu algumas vezes que eu já estava de pijama, já estava indo deitar, e eu lembrei que, por algum motivo, eu ainda não tinha rezado Minha, não tinha rezado o Arvit, a reza da noite. Imagina, tem que pegar, se trocar tudo de novo, levantar e fazer a tefilá. É parte da Avodat Hashem, não pode ter preguiça. Não vou falar que é fácil, é uma luta interna a gente conseguir se trocar tudo de novo, vir, levantar, fazer a tefilá. Eu confesso, não é a tefilá com a maior kavaná que eu já fiz na vida, mas tem que levantar e tem que fazer. Tem gente que começa a ficar tudo pesado. Não, eu já estudei alahá. Se acontece de perder uma tefilá, pode no dia seguinte fazer a midá 2 vezes para repor a tefilá que perdeu. É verdade, tem alahá que a gente pode repor mais quando é um ônus, quando aconteceu alguma coisa, uma força maior, fui levar, acompanhar alguém no hospital e perdi o horário da reza da tarde, então eu posso 2 vezes de noite fazer a midá, mas é uma pena a pessoa começar a usar a alahá como uma desculpa para a preguiça dela. Não, a alahá é a lei é assim. Não, a lei não é assim, a lei não foi feita para ajudar quem tem preguiça. A lei foi feita em situações de ônus, quando tem uma força maior, para a gente poder repor essa tefilá perdida, mas nunca como um apoio para quem tem preguiça. Kol sheken lemaher atzmo ledivrei mitzvah. E mais ainda, a pessoa se apressar para ir fazer mitzvot, não, é pesado para ela, ela gosta de fazer tudo devagar, ou letalmud Torá, ou para estudar a Torá também. Então, por exemplo, muito difícil, falam que o estudo do Shabat vale 1000 vezes o estudo de durante a semana, e realmente é difícil, a gente está cansado, tem mitzvah de dormir no Shabat, mas Shabat de verão tem 5, 6 horas entre uma seudá e outra, entre a seudá do almoço e a seudá shlishi, nessas 4, 5 horas não dá para estudar um pouquinho, não dá para parar um pouco para estudar a Torá. O mi shemargil atzmo, mi lamin hagot a ele, as pessoas que acabam se acostumando com esses costumes da preguiça, do peso do corpo. A gente já falou sobre isso, que o corpo ele é feito de uma parte mais pesada, a damar, justamente porque esse é o nosso teste, esse é o nosso livre-arbítrio, se eu vou deixar o peso do corpo definir as minhas ações. Eineinu adon beatzmo lasod efer zeh kesheirtze. Se a pessoa entrar no costume da preguiça, ele já não é mais dono de si mesmo quando ele quiser mudar. Começa a chegar agora Elul, as pessoas começam a despertar, mas é difícil, porque o ano inteiro entrou
num costume da preguiça, é difícil de repente mudar. Então, a gente não pode deixar cair toda essa lista aqui de atos que a gente faz na vida que vão deixando a nossa natureza mais pesada, mais preguiçosa. Depois vai precisar de um esforço duplo para a gente conseguir vencer essa inclinação da natureza. Tikvar nesar etzono bemassar ergel, porque agora a vontade dele já está preso nesse hábito que ele criou, a Teva Sheini, que virou uma segunda natureza, quer dizer, existe uma primeira natureza, o ser humano ele pode se esforçar e pode vencer essa preguiça, mas se ele vai vivendo de forma preguiçosa, ele vai criando uma segunda natureza, uma natureza de preguiça que não estava no original, não estava na natureza original do ser humano. Tem uma luta de forças, mas originalmente não era tão pesado a natureza da pessoa quanto ele transformou agora sendo preguiçoso. Significa a gente tem que viver o contrário de tudo isso. Não pode querer ficar dormindo demais, não pode querer sentar na mesa todos os dias e ficar horas na mesa, não pode ter preguiça, tem que fazer uma mitzvah. Tá frio, tá chovendo, tá bom, veste um casaco e vai lá, pega um guarda-chuva. Se fosse por dinheiro, para ganhar um pouco mais de dinheiro, a gente não sairia de casa. Por que a gente não faz isso também pelas mitzvot da Torá? Amnam tsarich sheyeda adam ki lo lemenucha ubaolam hazeh. A gente tem que lembrar o tempo inteiro, não viemos para o mundo material para descansar. Não é o propósito da nossa passagem aqui nessa vida. Óbvio que precisa também descansar, mas o descanso é para dar força. A gente veio aqui para trabalhar. O ser humano foi criado para trabalhar. A gente foi criado para aproveitar o nosso tempo. O descanso é para ser usado, mas para dar mais energia, descansar de noite para poder servir a Hashem com mais força no dia seguinte. Eila leamal vatora, a gente foi criado para se esforçar aqui no mundo. Velo inhag beatzmo, eila minhag apoalim ao simelaha, etzel maskirechem. A gente deve se comportar como aqueles trabalhadores que eles foram contratados por um dia, eles são contratados para o trabalho diário pelo patrão. Kenyan Mashayaomer, como está escrito no Talmud, Agiri de Yoma Ana, nós somos trabalhadores contratados para cada dia de trabalho. Olha que incrível, os nossos sábios, eles decretaram Birkat Hamazon reduzido. Existe um Birkat Hamazon, obviamente que hoje em dia isso praticamente não se aplica, porque não tem essa rigorosidade que tinha antigamente, mas antigamente quem contratava alguém, eu estou te contratando para trabalhar 8 horas sem parar, nem para fazer o Birkat Hamazon, não, mas mitzvah da Torá, quando você comeu, de fazer o Birkat Hamazon, nossos sábios fizeram um Birkat Hamazon mais curto para diminuir o tempo de intervalo. Então, esse é o nível de seriedade que as pessoas tinham no trabalho, esse é o nível de seriedade que a gente tem que ter na vida, aproveitar o tempo, não deixar a kveidut, esse peso, dominar a gente. Olha que incrível, aconteceu no Yeshivá do Rav Chaim Volozhner. Certa vez tinha um aluno que era um bom aluno, era um aluno esforçado, estudava bem. Esse menino, um dia, ele estava lá no almoço, junto com os amigos dele, estava comendo, estava conversando, veio um outro aluno e fez para ele uma pergunta de Torá. E era uma pergunta razoavelmente simples, mas que ele não conseguiu responder. Se levantou um outro aluno e respondeu aquela pergunta. O menino ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que ele não sabia responder aquela pergunta que era mais ou menos simples. Ele levantou, ele foi para o Beit Midrash, ele foi lá para o centro de estudos e estudou sem parar a tarde inteira e até de noite, e mal parou para comer, e aí saiu, e no dia seguinte também ele estava motivado por aquela vergonha que ele sentiu, que ele não sabia responder para o menino. Ele se transformou num dos maiores estudiosos da geração dele.
Olha que incrível. Certa vez foram perguntar para o Rav Chaim Volozhiner, falou, Rav, um dos meninos que estava na mesa naquele dia, falou, Rav, eu tenho uma pergunta. Eu prestei atenção numa coisa que poucas pessoas prestaram atenção. Aquele menino, ele saiu da mesa sem fazer brachá haroná. Ele não fez a brachá da comida depois do que ele tinha comido. Ele fez certo ou ele fez errado? Então o Rav Chaim Volozhiner falou, olha, eu não sei se ele fez certo ou se ele fez errado. Mas se ele parasse para fazer a brachá haroná, ele não ia ter virado esse grande estudante de Torá. Porque ele pegou aquele momento, aquele fogo que ele sentiu dentro dele e ele canalizou aquilo para se transformar num grande de Torá. Talvez se ele tivesse dado mais 5 minutos, já ia esfriar um pouquinho, ele não ia conseguir chegar no nível que ele chegou. Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que correr, lembrar que somos trabalhadores contratados para o dia. Então, aproveita cada momento do teu dia para fazer o teu trabalho aqui na vida. O kederech yotzei atzavá b'marechoiseichem, da mesma forma que soldados que estão indo para frente de batalha, asher achilatam bechipazon, uma pessoa que está indo para frente de batalha, ele senta para comer banquetes? Não, tranquilo, vamos sentar agora, vamos arrumar uma toalha na mesa. Não, óbvio que não, que está indo para a guerra, ele vai comer de qualquer jeito, ele não vai ficar arrumando grandes banquetes, ele come berripazon, ele come correndo, o shnatamarai, o sono deles é um sono provisório também, se precisa, eles vão dormir embaixo da chuva, eles não vão ficar procurando, não, eu só vou dormir quando eu tiver um lugar confortável, quando eu puder dormir pelo menos 10 horas de sono tranquilo. Não existe isso no meio de uma guerra. Veomdim tamid muhanim leet krav. Eles estão sempre preparados para o momento da batalha. Assim, a gente tem que lembrar que a gente trouxe nos capítulos anteriores que a gente está aqui nesse mundo numa luta. A gente está no meio de uma batalha com o Yetzer Hará, 24 horas por dia, nossa má inclinação ataca pela frente, por trás, para o lado que a gente olhar, vai ter batalhas com o Yetzer Hará, tem que estar sempre pronto para a luta, tem que se sentir como um trabalhador, e quem isso não é suficiente, se sente como se você está na guerra. Estamos no meio de uma guerra contra o Yetzer Hará. Vial Zé Neymar, e sobre isso está escrito no Sefer Yov, o Jó, que Adam leamal yulad, o ser humano, ele foi criado para trabalhar, não para descansar, não para curtir a vida, não para aproveitar. Todo mundo precisa de descanso, todo mundo precisa de prazeres, mas o descanso tem que ser o que energiza o meu trabalho, não o objetivo de vida, não o sonho da minha vida. Eu quero trabalhar muito, eu já escutei isso de muitas pessoas, eu vou trabalhar muito na minha juventude para poder rapidamente me aposentar e poder curtir o resto da minha vida. É isso que a gente veio fazer no mundo? A gente veio aproveitar, curtir, dormir, ficar na rede, ficar na piscina, ficar passeando, viajando. É isso que a gente veio fazer no mundo? Quem vive dessa maneira não entendeu o valor da vida, não entendeu o nosso objetivo. Nosso objetivo, que Adam leamal yulad. Nós fomos criados para trabalhar, para construir. A gente está construindo o nosso Lamabá, o nosso mundo vindouro. Quem vai agora descansar e perder o nosso mundo vindouro? A gente está aqui e a Hashem está mandando só bondades. Eu não vou retribuir nada para ele. Ele vai me pedir alguma coisa, eu vou ter preguiça de retribuir alguma coisa para ele? O que sheyargil atzmo al zeaderech imtza avodah kala alavadai. Se a pessoa se acostumar a ver a vida como um soldado indo para a guerra, como um trabalhador, que ele é contratado, que o empregado está lá, o patrão está lá o dia inteiro olhando, se ele está trabalhando às 8 horas do dia, vai ser muito mais fácil ele fazer a Avodat Hashem. Ele se acostumou, agora ao contrário, ele se acostumou a não ter preguiça, a não querer ficar dormindo, não querer ficar sentado horas comendo, tudo vai ser mais fácil na Avodá dele.
Keivan shelo yechsar beatzmo, asmaná ve'achana elea. Ele não vai estar, ele vai estar agora, não vai faltar a atitude adequada e a preparação. Existe um fenômeno, tudo que tem no mundo material, olha que incrível, é o ensinamento sobre os mundos espirituais. Tem um dos ensinamentos que a gente aprende nas nossas aulas de física, é a inércia. Qual é a explicação da inércia? A tendência de um corpo ele se manter no mesmo estado que ele está. O que quer dizer isso? Onde a gente sente a inércia de uma maneira mais prática, quer dizer, no nosso dia a dia, quando a gente vai andar de ônibus, quer dizer, o ônibus ele está parado, ele vai começar a andar, a gente caiu para trás. A verdade é que você não foi para trás. A inércia mantém o teu corpo no estado que você está. Você está em repouso, o ônibus começou a andar, mas o teu corpo continua em repouso. Então, te dá a sensação que você está caindo para trás, mas foi o ônibus que foi para frente e você ficou parado no lugar. Então, a inércia você tem que estar segurando, porque senão você vai ficar para trás e o ônibus ele vai começar a ir para frente, você vai ficar parado no lugar e o ônibus vai para frente, você vai, a parte de trás do ônibus vai te empurrar com tudo. Então, a gente tem que segurar, porque dessa maneira eu estou entrando em movimento junto com o ônibus. O contrário também, quando o ônibus dá aquela freada, por que tem que estar sempre segurando? Porque o que vai acontecer? O meu corpo, a inércia, vai fazer o meu corpo continuar o movimento. Quer dizer, se o ônibus estava a 80 km por hora, o meu corpo tem a tendência de continuar a 80 km por hora. A hora que o ônibus freia, o ônibus parou, mas o meu corpo continua com a tendência do movimento. Se eu não segurar, então o ônibus parou, mas eu vou continuar o movimento para frente. O que isso tem a ver com a nossa aula, Rabino? O que essa aula de física misturado aí com espiritualidade? Tudo que a Hashem faz é um lembrete de como funciona o mundo espiritual. Olha só que incrível o que a Hashem está ensinando para a gente aqui. Uma pessoa que está parada, inércia, a pessoa que está parada espiritualmente, a tendência é ela continuar parada, quer dizer, tudo é difícil, o início do movimento precisa colocar muita energia para essa pessoa que está parada, ela sair desse status e ela começar a se movimentar. Mas olha que incrível, a inércia pode jogar a favor do ser humano quando a gente se coloca em movimento. Agora, quando eu estou em movimento, é difícil parar. Várias vezes já aconteceu. Eu lembro na minha época da Yeshivá, olha que incrível. Eu, todos os dias, antes de dormir, a gente faz o Kriyat Shema, She'al Amitah, a gente lê o Kriyat Shema, não só o Shema Israel, a gente faz vários psukim de Teilim, pedindo proteção de Hashem, de todos os danos que podem ter durante a noite, e assim a gente vai dormir. Óbvio que, às vezes, é uma mitzvah difícil de cumprir, é uma mitzvah que, às vezes, a gente está cansado, eu já estou com sono, ter que ler todo aquele trecho do Kriyat Shema, não é uma mitzvah das 10 mais fáceis para a gente cumprir no nosso dia a dia. Mas eu estava tão acostumado neste Yeshivá que não existia dormir sem ler o Kriyat Shema todo dia. Por mais que eu estava cansado, eu fazia todo o Kriyat Shema e dormia. Eu lembro, um dia que eu estava realmente muito cansado e eu acabei não fazendo o Kriyat Shema, eu fui dormir e eu não fiz o Kriyat Shema. Eu levei 2 ou 3 semanas para conseguir voltar a fazer o Kriyat Shema. Todos os dias seguintes foram dificílimos. Eu estava sempre com uma sensação de cansaço que eu nunca tinha tido na vida. Olha que incrível. Uma quebra da inércia. A inércia me fazia já querer todos os dias fazer o Kriyat Shema. Eu já estava em movimento, mas um dia que eu quebrei o movimento para voltar, agora levou 2, 3 semanas. Então, a gente tem que saber, se a gente para, eu estou dando força para o Yetzer Hará. Não pode parar, não pode ter preguiça em nenhum momento da vida. Quando vem uma oportunidade, levanta e faz. Senão, você está dando arma para o Yetzer Hará, está dando munição para ele te derrubar. E, da mesma forma, ensinaram para a gente os nossos sábios,
em Masechet Avot, no Pirkei Avot, Kach hi darka shel Torah. Esse é o caminho da Torá. Pat bemelach tuchal, você vai comer pão com sal, o maim bemesurat tishte, e vai beber água sob medida, ve'alaretz tishan, e você vai dormir no chão. O que a Torá está ensinando? É isso que eu preciso? Comer só pão, pão puro, beber água e dormir no chão? É isso? A Torá está ensinando que eu devo me abster de todo o mundo material? A resposta é não. Mas o que a Torá está ensinando? A gente deve estar disposto a abrir mão. Se você tem um objetivo espiritual, você precisa estar disposto a abrir mão dos luxos do mundo material. A pessoa que só vive querendo ter prazeres e luxos e os desejos e preencher todas as vontades dele, essa pessoa nunca vai conseguir fazer o seu trabalho da maneira correta. Sheu klalar haka betachlit mina menuchot ve'aidunim. Esse ensinamento do Pirkei Avot, óbvio que é um ensinamento no extremo, mas é o ensinamento para a gente fugir de querer ficar dormindo, de querer ficar comendo só coisas gostosas, sentado na mesa. Então, não fica se afundando no mundo material, porque se a gente se afunda no mundo material, óbvio que quanto mais gostosa a nossa cama, mais difícil de sair. Quanto mais gostosa a comida, quanto mais farta a comida, mais difícil sair da mesa, a gente vai comer muito, a gente literalmente vai sair pesado da mesa. É difícil quando você comeu demais, é difícil estudar. Tem um Rav que eu conheci lá em Israel, o Rav Moshe Sternbuch Shlita, é um dos maiores rabanim hoje da geração. Ele vive lá no bairro de Arnof, lá em Jerusalém. Eu tive o mérito de várias vezes rezar no Beit HaKnesset dele. Alguém me comentou que ele não come chunt no Shabat. Chulent é uma comida pesada. Ele não come chulent no Shabat porque ele sabe que vai pesar, vai dar sono nele. Ele não quer ter sono no Shabat, ele quer estudar, ele quer aproveitar. Ele não come chulent no Shabat. O pessoal brinca que quem come chulent, chayav mitah. Mitah, normalmente, quando a gente fala chayav mitah, é que tem pena de morte, mas mitah com tet significa cama. Então, quem come muito chulent, chayav mitah, vai acabar indo para a cama. E falam que a brachá haroná, a brachá que a gente faz depois do chulent é modeani lefanecha. A gente certeza vai dormir pesado, vai apagar. Então, a gente tem que saber não se conectar demais com o mundo material. De novo, não estamos falando que, olha, o judaísmo ele é extremista, ele proíbe prazeres, tem que viver uma vida de sofrimento, dificuldades. Não é isso. Isso é ilusão, isso é o Yetzer Hará que começa a criar os mitos. A Torá está ensinando para a gente. Tem que ter o uso do mundo material com cabeça. A gente tem que usar o mundo material de uma maneira sem virar escravo dele, porque isso vai puxando a gente, vai atraindo a gente, vai deixando nossa avodá cada vez mais pesada. Esse é o primeira coisa que afasta a gente da Avodat Hashem, é a busca por descanso, a busca por prazeres. Segundo ponto, a gente hoje não vai conseguir desenvolver muito mais, pelo menos jogar a ideia, e a gente vai trabalhar um pouco isso na aula que vem. O segundo ponto que afasta a gente da espiritualidade, da zrizut, da agilidade é Rov apachad vegodel amorá minasman vetoldoisav. É o medo e o temor do tempo e tudo que o tempo vai trazer. Quer dizer, é o medo do que vai acontecer no futuro. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque tem medo do que vai acontecer. Mas se eu fizer isso, eu posso perder. E sei lá, a gente não sabe o dia de amanhã. E pode acontecer uma tragédia, e pode acontecer alguma coisa. Que pamirá miacoro miahom. Tem vezes que a pessoa vai ter medo do frio, ou vai ter medo do calor intenso, o pam miapgaim, ou a pessoa vai ter medo. Não, mas se eu sair para ir no shiur, Deus me livre, pode acontecer um acidente no meio do caminho, pode ter uma batida de carro, pode ter um atropelamento. Melhor eu ficar em casa, melhor eu
E agora que é no Zoom, tenho medo, vai que eu tomo um choque na hora que eu ligar o computador na tomada. A gente tem que saber que o Yetzer, ele sabe trabalhar, ele coloca medos no nosso coração, que no fundo, esse medo é baseado em preguiça. O Pam Mina Halaim, tem gente que não quer sair, que não quer fazer mitzvot. Mas Deus me livre, eu posso pegar uma doença. Mitzvah, uma das mitzvot mais importantes da Torá, mitzvah de Bikur Rolim, está escrito, quando a gente visita um doente, a gente dá vida para ele, a gente pode rezar pelo doente, ver as necessidades dele, trazer alegria para ele. A gente sabe o quanto uma pessoa que está feliz, ele tem uma recuperação mais rápida da doença dele, mas tem gente que fala, não, mas se eu for, e Deus me livre, talvez eu vou ficar doente, melhor não ir fazer a mitzvah. O pan minaruach, a pessoa tem medo também. Olha, o vento está muito forte, melhor não sair de casa. Vehen kol kayotze bazé. E assim, também todos os tipos de desculpas que a gente encontra na vida para não fazer nossa avodá. Conta o Hafetz Haim como ele lutava com o Yetzer Hara dele. Às vezes, ele acordava, ele já estava bem velhinho, ele morava em Radin, na Polônia, que tem um inverno muito, muito extremo, é muito frio lá na Polônia no inverno, e ele acordava cedo para ir fazer a tefilá. Vinha o Yetzer Hara na cabeça dele e começava, olha, Hafetz Haim, você já está tão velhinho, está muito cedo, está muito frio lá fora, dorme mais um pouco até esquentar um pouquinho. Não, você está... com a sua idade, você não precisa acordar tão cedo. O que o Hafetz Haim respondia para o Yetzer Hara dele? Ele falou, peraí, você é mais velho que eu, você foi criado junto com a criação do mundo, você é mais velho que eu, e antes de eu acordar, você já estava aí trabalhando. Por que você está falando para eu ficar dormindo mais, se você, mais velho que eu, já está aí fora trabalhando desde cedo? E assim, ele conseguia forças para levantar. É verdade, às vezes está frio, às vezes está calor, às vezes tem vento. Isso não é motivo para a gente não fazer o nosso trabalho. Tudo isso, no fundo, é desculpas da preguiça. A preguiça é mal a gente assumir, não, eu não quero fazer, eu estou com preguiça. Então, a gente começa a procurar as desculpas que podem justificar por que eu não estou indo fazer essa mitzvah. O Ainyan chamar Shlomo Alav Shalom, e é isso que Shlomo Amelech, mais sábio de todos os homens, ele ensinou para a gente. Amar Atzel, fala o preguiçoso, Shahal Bader, olha, eu não vou visitar, eu não vou estudar Torá, sabe por quê? Pode aparecer um leão no meio do caminho. Ari Ben Rehovot, certeza que pode ter um leão aí no meio do caminho. O Kvar Ginu Chachamim Zichrono Livracha Amidazot, os nossos sábios, eles desprezam esse tipo de característica, essa preguiça. Vechassua Elachataim, eles atribuem esse tipo de característica aos transgressores. Como a gente falou nas Zrizut, a Zrizut é a marca registrada dos tzadikim. E o contrário é a preguiça, Deus nos livre, acaba sendo a marca registrada dos transgressores. O Mikre, o Messaia, Dirtiv, e tem aqui o profeta Yeshayahu, que ajuda a gente, ele traz um versículo, Pahadu Betzion Hataim, aqueles que têm medo de tudo em Tzion, esses são os transgressores, Ahazara da Hanefim, e o tremor tomou conta dos hipócritas. Até que um dos grandes sábios, quer dizer, estamos falando do Rav Moshe Chaim Luzzatto, deve estar falando alguém de muitas gerações atrás, Birotó Otom Mitpahed, quando o Rav viu o seu aluno com medo de tudo, Hatat, ele falou, você é um transgressor, esse medo é uma transgressão, esse medo, na verdade, é para encobrir a preguiça da pessoa. Eila al-Zenemar, sobre isso está escrito, David Amelech ensina para a gente no Teilim, Betar Bashem ve'asetov, confia em Hashem e faça coisas boas, Shchan Eretz Uree Emuná, você deve viver na terra
e deve cultivar a emuná, confia em Hashem, faz o que você tem que fazer, não tem que ficar tendo medo de tudo. Na aula que vem, a gente vai entrar numa discussão interessante, mas peraí, Rav, a gente sabe que tem perigo, então, para fazer uma mitzvah, eu tenho que me colocar em perigo, eu tenho que entrar aqui num perigo de vida para ir cumprir mitzvot. Se realmente, à noite, 1h, então, eu preciso ir a pé, se for um shiur de Torá. Vamos falar sobre isso, Bezrat Hashem, na aula que vem. Shavua Tov.